Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje vamos refletir sobre a rota para Deus. Rota essa que toda a humanidade trilha desde seu início e que todo indivíduo também trilha em suas diversas existências e vai andando em direção a Deus. É interessante a gente perceber que na história do homem, desde lá o seu início, milhões de anos atrás, quando se descolou do macaco, todos os povoados da terra tinham uma noção de divindade, tinham uma noção que existia algo a mais. Então era algo inato, natural, não foi uma pessoa que veio aqui, um profeta, e ficou falando para esses povoados. Não, todos tinham essa noção de Deus, porque Deus está dentro de nós. Hoje nós temos a explicação que nós temos o princípio inteligente dentro de nós. Esse princípio que é Deus. Deus é a inteligência maior, né? A gente ainda não tem claro o que é Deus, mas a gente sabe que ele existe. A gente sabe que é uma inteligência maior. E essa inteligência está dentro de nós. E isso já vem desde os nossos antepassados, milhões de anos atrás, que não tinham ainda muito estudo, muita consciência sobre isso. Mas eles estavam iniciando esse caminho, essa rota para Deus. E veja, essa rota para Deus é uma higienização da alma. O Espírito André Luiz nos traz isso através do livro Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo Chico Xavier. Ele diz que essa rota para Deus, essa espiritualidade ou as religiões, as crenças que existiam no passado e que existem até hoje, elas servem como higienização da alma. Porque no momento que você está reunido com outras pessoas ou sozinho, praticando algo, seja uma oração, seja um ritual, seja uma canção, seja em volta do fogo, olhando as estrelas, pensando em Deus, filosofando, você está comungando, você está evoluindo, você está lapidando, você está fazendo a sua higienização da alma. Claro que no passado existiu, muitas distorções do que era essa rota para Deus, Muitas religiões com sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, ligados ao poder, ao sucesso, às posses. Então houve uma distorção dessa rota para Deus. Mas aos poucos a gente fica cada vez mais com a consciência clara do que é essa rota para Deus. Então nós tivemos vários profetas aqui na Terra demonstrando como é que é essa rota. Vários. Em cada local aqui do planeta teve o seu profeta que começou a clarear essa rota, a delimitar esse mapa. Nesta rota para Deus há um momento muito interessante na humanidade, que é entre 10.000 a 20.000 antes de Cristo, houve uma grande transformação na humanidade. O homem era muito primitivo, muito selvagem, ainda não tinha a consciência da escrita, a comunicação era difícil, a união entre as pessoas era difícil. E neste momento teve uma grande transformação que a ciência ainda não explica. Ela não sabe o que aconteceu nessa época. Uma época que a humanidade teve um grande avanço em todas as suas áreas, científicas, tecnológicas, religiosas, de crenças. E começou a construir cidades, começou a observar os céus, começou a fazer inscrições em pedras, em papiros, construir templos. O que aconteceu? Os espíritos nos falam, muitos espíritos nos falam que houve uma migração de espíritos de outro planeta. Parece ficção científica, mas não é. São os exilados de Capela. É um povo
que foi exilado do seu planeta, lá na constelação de Capela. Exilado porque o planeta estava passando por uma transição parecida com a gente está passando agora. Estava passando de um mundo de provas e expiações, um mundo complicado, com muitos problemas, para um mundo de regeneração. E muitos desses espíritos não conseguiram acompanhar essa transformação e vieram para cá. Então vejam, esses espíritos que já estavam parecidos com a gente, né, nesse mundo de provas e expiações, com avanços, né, com vários confortos, eles foram degradados, foram exilados aqui na Terra, num planeta que estava ainda primitivo, com seu povo primitivo. E eles trouxeram, através da reencarnação, começaram a reencarnar, né, aqui na Terra, e trouxeram essa tecnologia, suas lembranças de tecnologia, de urbanização, de construção, de ciência. Então, os espíritos nos falam que isso aconteceu nesse prazo de 20.000 a 5.000 anos antes de Cristo. Foi onde a Terra teve esse grande avanço. E isso se deu em 4 povos aqui na Terra. Os hindus, lá perto da Índia, os hebreus, os egípcios e os árias. Os árias foram lá para a região da Europa. Os egípcios foi um povo muito interessante porque eles tinham uma tecnologia de construção, uma formação religiosa muito avançada. E isso se deu num prazo muito curto, que ainda não é explicado pela ciência. Esses povos, eles deram um upgrade em termos de espiritualidade, de divindade, de religião. Claro que com suas distorções, né? Mas foi um avanço muito grande. Vários profetas vieram nesses povos, em outros também. Então, nesta rota para Deus, nós temos um grande marco, que é a chegada de Cristo aqui na Terra, de Sananda, Jesus. Cristo são espíritos muito puros, muito chegados a Deus, lá já pertinho desta rota que leva a Deus, muito perto deles, que coordenam, que comandam, que governam certos planetas. E Cristo veio para a Terra para nos dar uma nova alavancada nesta rota para Deus. Ele trouxe a mensagem do amor, a mensagem que a transformação de cada um de nós é de dentro para fora. O nosso amor, o nosso princípio inteligente, Deus está aqui dentro de nós e nós temos que colocar para fora isso, colocar em ações, ou seja, amar nossos inimigos e amigos, amar os outros, amar o próximo. Então veja, Deus traz uma noção diferente de espiritualidade, de crença, de religião que existia na época. Porque no Evangelho de Jesus não existia templos para adoração, não existia rituais, não existia a religião estar ligada com o poder, com posses, nada disso. Jesus falava do seu evangelho, fazia suas reuniões em casas de família, sentado na praça, em lugares simples. Ele procurava essa humildade, essa simplicidade, para realmente demonstrar que a rota para Deus está descolada da rota para as posses, da rota para o poder, para o sucesso. Não é assim. Então Cristo nos traz as bem-aventuranças para nos dizer que o caminho passa também por sofrimento, passa pela paciência, passa pela humildade, passa pelos pacíficos, passa pelo amor ao próximo.
com resignação, com paciência. Então, vejam que é uma outra visão da vida. Essa visão está nos alavancando até hoje. Estamos nesse caminho. Cristo nos falava que existem dois pilares para se chegar a Deus, né? Nesta evolução da nossa alma que chega até Deus. Então, nós temos que amar a Deus e amar o próximo. E vejam que esses dois pilares estão quase juntos. Porque quando você está amando o próximo, fazendo bem para o próximo, você está amando a Deus. Claro que podemos amar a Deus de outras formas, né? Existe essa conexão através da oração, da meditação, que a gente se aproxima de Deus, a gente se relaciona com Deus. E isso é amor, né? Através de músicas, danças, a gente está chegando para Deus. E podemos chegar também nessa evolução até Deus fazendo o bem, no caminho do bem. Muitas mensagens de Cristo eram através de parábolas. E essas parábolas, elas podem ser interpretadas ao longo da história do homem. Existe uma parábola muito interessante que é a de bodas de casamento. Um rei fez uma festa para a cerimônia, bodas é cerimônia, para a cerimônia de casamento de seu filho. Organizou a festa e convidou o pessoal ali que era mais próximo dele. Mandou os seus servos avisarem, né? Convidarem, não existia convite naquela época, cada um foi sendo avisado em suas casas. E o pessoal convidado disse que não iria. Os servos voltaram, então disseram para Deus, olha, o pessoal disse que não vem para a festa de casamento. E o rei mandou os servos de novo dizendo, olha, digam para eles que eu já preparei toda a festa. Já está tudo preparado aqui. Eu já matei os animais, já está tudo enfeitado. E para eles virem. E os servos foram de novo e eles disseram que não iam. Alguns foram para o campo trabalhar, fazer seus afazeres dentro de casa. E além disso, mataram os servos do rei. Vejam só, vamos começar a parar por aí e dar uma interpretada sobre isso. Podemos dizer que o reino de Deus, como se dizia antigamente, né? Ou como a gente conhece hoje, esse mundo espiritual, né? Onde a gente vai se transformar angelical, né? Um espírito angelical, um espírito muito perto de Deus, né? Esse mundo já está preparado, já existem Cristos, já existem espíritos angelicais, está tudo preparado para a gente ir, para a gente alcançar. Não alcançamos por causa de nossos defeitos, porque muitas vezes a gente vem em nossas existências para a Terra e começa a prestar atenção em coisas que não interessam. A gente vai numa busca excessiva aos bens materiais, porque os bens materiais são importantes para o nosso conforto, mínimo de conforto, né? Bem-estar, sobrevivência, mas a gente começa a prestar atenção em outras coisas, né? Em outras facilidades, tentações que a vida nos traz. E a gente diz que não, a gente não vai nesse casamento, nesta festa de Deus ou nesse reino de Deus. E o que acontece muitas vezes? Matamos, muitas não, quase sempre, matamos os profetas que vêm nos falar sobre isso, nos convidar para essas bodas de casamento, para essa festa. Não é verdade? Quantos profetas em vários locais do mundo foram mortos? Bom, então o rei, vendo que os servos não voltaram, que foram mortos,
ele manda queimar todo o vilarejo. Ele joga uma praga. E isso a gente sabe que acontece na Terra. Muitos fenômenos naturais, né? Muitos desastres naturais acontecem. Nós sabemos também que muitos desastres são pela ação do homem. Hoje a gente sabe, né? Covid, guerra, revoltas, a própria fome. A gente sabe que hoje nós temos alimentos para saciar a fome de todo mundo. Então a própria fome, a miséria, tudo são sofrimentos causados pelo homem. Depois disso o rei convocou outros servos e disse para os servos ir para todos os lugares, para as saídas dos lugarejos, né? Então ir para todo lugar e convidar todo mundo. Assim foi os servos. E aí muita gente veio para o casamento. Mas o rei percebeu que tinha uma pessoa que não estava vestido de acordo. Chegou para essa pessoa e disse para ela: você não está com as roupas dignas de entrar na minha festa. E mandou ela para as trevas. O que a gente pode perceber? Nós todos da humanidade estamos na rota para Deus. Mas nem todos vão fazer essa rota de uma maneira tranquila. Porque quando você chega, por exemplo, no mundo de regeneração, como a gente vai chegar daqui a pouco, e não está preparado para esse mundo de regeneração, a gente vai ter que ser exilado em outro planeta, como aconteceu lá em Capela, que eu falei. É isso que está acontecendo. Então, para esse mundo de regeneração, para a gente seguir nessa rota para Deus, a gente tem que estar preparado. Nós temos que estar vestido com o amor. Essa é a vestimenta que se refere na parábola. Então não adianta a gente querer avançar para o mundo de regeneração se a nossa moral, se a nossa alma não está higienizada. Já chegamos até aqui nesse processo de evolução espiritual, nessa rota para Deus. Mas nós temos que fazer cada vez mais, não podemos parar, sempre tentando nos melhorar. Essa é a rota para Deus, para o reino de Deus, para esse mundo angelical que todos chegaremos. Alguns mais rápidos, de acordo com suas opções, com suas ações, outros mais devagar. Mas todos chegaremos.